Então Jesus veio fazer um único sacrifício perfeito. Então é necessário o quê? Arrependimento de pecados, é necessário nascer de novo, uma vida nova, é necessário combater e vencer o pecado. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, agora tem o Espírito Santo morando dentro dele para ajudá-lo a vencer o pecado. Não pode mais viver na prática do pecado. E ai daquele que fica participando aí da Santa Ceia em pecado. Tanta gente vai lá, se reconcilia, mas está com a vida em pecado. Vai lá, toma a Santa Ceia e volta para o pecado, do mesmo jeito. Na próxima Santa Ceia está lá se arrependendo do mesmo jeito. Mas volta para o mesmo pecado. Não pode estar na prática do pecado. É preciso deixar o pecado, abandonar o pecado. É preciso vencer o pecado. Para isso, se aproxime mais de Deus. Deixe o Espírito Santo dominar a sua vida e você vai deixar o pecado. Parte 2, o alcance da obra expiatória de Cristo. Vamos ver aí, tópico 1, a impossibilidade humana. Tópico 2, Cristo ocupou o lugar do pecador. Tópico 3, alcance universal da obra expiatória. Vejamos então, tópico 1, a impossibilidade humana. Toda tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado e por esforço próprio, fracassou. Então, toda tentativa do ser humano, dele mesmo, conseguir perdoar os seus pecados, falhou, não teve jeito. Ofereceram sacrifícios até de pessoas, mas não teve jeito. Não apagou os pecados, não consertou as pessoas, não limpou, não purificou dos pecados. Então, a tentativa humana, por suas obras, esmolas, ajudar não sei quem e tal, não adianta. Olha, quantas pessoas boas tivemos por aí no mundo, Veja só, a Madre de Calcutá, excelente pessoa. E vários outros. Mas o problema deles é que não há salvação pelas obras. Não é porque a pessoa é boa, fez alguma coisa, que vai ser salva. Olha lá, o Cornélio era excelente pessoa. Mas não era salvo. Precisou de quê? De Pedro ir lá e pregar para ele. Aí sim, ele foi salvo. Então, não basta a pessoa ser uma pessoa boa. Olha só, isso também já derruba aí uma teoria aí do calvinismo, que ninguém pode ser bom. Veja bem, existem pessoas boas. Pessoas que ajudam os outros. Existem muitas pessoas assim. Mas isso não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação é pela graça de Deus e não é pelas obras. Então a pessoa pode ser boa? Pode. Existem pessoas boas? Existem. São salvas? Não. Vão ser salvas? A maioria não. Por quê? Exatamente porque são obras mortas. O que são obras mortas? Tudo que você faz com a intenção daquilo trazer sua salvação, aí é obra morta. Ao invés de agradar a Deus, faz é ofender a Deus. Porque ninguém pode comprar Deus. Ninguém compra a salvação. A salvação já foi comprada por Jesus Cristo. Ela já foi adquirida. Jesus já fez tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. E esta é a graça de Deus. Exatamente isso. O que é a graça de Deus? Jesus morrendo por nós, em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados. Isso é que é a graça de Deus. Então nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus. Então, nesse sentido, o sistema de sacrifícios foi apenas um vislumbre do que viria por intermédio da morte vicária de Cristo. As Escrituras mostram que a lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Romanos 3:20, Colossenses 2:16 e 17. Já que o ser humano não consegue resolver o problema grave do pecado, pois ele não pode mantê-lo oculto diante de Deus. Somente o Senhor Jesus pode resolver tal problema. Então, o problema do pecado só tem uma solução: Jesus Cristo. Por quê? Para resolver o problema de todos que pecaram, tinha que ter um homem que nunca pecou. Como na terra não existe, nem existiu nenhum homem que nunca pecou,
o problema estava sem solução. Todos seriam condenados. Então o que Deus faz? Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, não tem a semente de Adão nele, ele nunca pecou. Agora tem um homem na terra que nunca pecou. Agora é preciso o quê? Que este homem aceite levar os pecados de todos sobre ele e aceite morrer no lugar de todos eles. Ou seja, ele vai levar o juízo de Deus sobre ele. Ele vai levar a condenação. Todos estavam condenados? Todos. A quê? A morrer? Sim. Onde? Na cruz. Então, Jesus substitui a cada um de nós. E a cada um de nós quer dizer o quê? Todos que pecaram. Tópico 2. Cristo ocupou o lugar do pecador. A expiação aponta para o grande amor de Cristo para com o pecador. Nosso Senhor supriu a necessidade de reconciliação do ser humano com o Pai de amor. Romanos 5:8. Que deu seu Filho como oferta expiatória. Nesse sentido, a morte de Cristo é substitutiva, pois quem deveria morrer era o próprio homem. Romanos 4:25. Mas Cristo ocupou esse lugar. 1 de João 2:2. E perdoou o pecador, destruindo o poder do pecado. 1 de Pedro 2:24. A morte vicária de Cristo na cruz representa a nossa morte. 2 Coríntios 5:14. Pois foi esse sacrifício que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está em Gálatas 3:13. Então veja só, Gálatas 3:13 dá bem essa ideia para nós. Olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isaías 53 diz o quê? Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, e levou também as iniquidades, nossos pecados. Então veja só, isso é substituir. Então Jesus pegou sobre ele os nossos pecados. Veja bem, naquele dia que Jesus celebrou ali a Santa Ceia com os discípulos, ele celebrou primeiro a última Páscoa e agora instituiu a Santa Ceia. E ele está dizendo: este sangue, meu sangue, da nova e eterna aliança. Então ele está iniciando a nova aliança. Naquele dia, quando ele come com os discípulos, é uma refeição de aliança. Quando você come com alguém na aliança, significa o seguinte: tudo que você come, então os nutrientes vão ali para o sangue. Sangue é vida. Então você está fazendo aquela refeição, está dizendo: a minha vida se torna a tua vida e a tua vida se torna a minha vida. Olha, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Veja só. Então Jesus está fazendo o quê? Os discípulos estão representando todas as pessoas do mundo. E Jesus está representando Deus. O que ele faz? Ele pega tudo que o homem tem para dar. O homem só tem o quê? Pecado, doença, maldição, enfermidade, tudo que não presta. Então Jesus pega sobre ele isso. Então a vida do homem se torna a vida de Jesus. Tudo que o homem tem passa a pertencer a Jesus. Agora Jesus tem o quê? Vida eterna. Aqui na terra, batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, né? Então ele passa isso, olha só, o que ele tem, ele dá. Olha bem, aconteceu naquele dia que ele instituiu a Santa Ceia. Veja que ele sai dali já pronto para morrer. Ele vai ser preso, vai ser crucificado. Então agora os pecados de todos estão sobre ele. Lá na cruz, ele sente o quê? A morte, não só física, mas olha lá: Pai, por que me desamparaste? O que é isso? É o desligamento, é o juízo de Deus sobre ele agora, que ele está substituindo a cada um de nós. Mas é evidente que não tem jeito de totalmente ser uma morte de Jesus como Deus. Jesus morre como homem, né? Então, como homem mesmo, ali há um desligamento.
Ali há uma morte no plural, morte física da alma e do espírito. Porque nossos pecados estavam sobre Jesus. E ele vai para onde? Para o lugar que eu tinha que ir, para o lugar que você tinha que ir. Para o inferno. Foi contado com os ímpios. Então olha só. Mas lá ele vai ser justificado em espírito. Por quê? Ele nunca pecou. Está sobre ele os pecados nossos. Mas ele nunca pecou. Então ele é justificado. E ressuscita. Venceu a morte, venceu o pecado. Venceu o inferno, venceu Satanás. Ressuscita. Onde ele está hoje? À direita do Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 3. Alcance universal da obra expiatória. O alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, pois ela envolve todos os homens e o homem todo, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Alcançando todo mundo. João 3:16. Além disso, por meio da expiação de Cristo, é garantida a redenção, a reconciliação, a justificação, a adoção e o perdão dos pecadores. Entretanto, convém destacar, essa tão grande salvação precisa ser aceita pela fé para se tornar efetiva. Efésios 2:8. Então veja só, a salvação é para todos os homens e cada homem individual tem aí corpo, alma e espírito. Então a salvação abrange essas três áreas, a tricotomia do homem. Veja só, corpo, alma e espírito. A salvação vem restaurar tudo isso. É o novo nascimento. A semente de Adão acabou. Agora a semente é incorruptível, a palavra de Deus. Nós nascemos de novo. Agora o Espírito Santo mora em nós. Veja só, é muito diferente. E agora nós temos o quê? Poder para vencer o pecado, poder para vencer o inimigo. Olha só. E capacitação para pregar o Evangelho, para que as pessoas também sejam salvas. Então essa salvação, ela abrange o ser humano por completo. Então existe, cura física, né? Está escrito em Isaías 53:4. Também abrange o quê? A alma, que é o quê? Limpa, né? Perdoada. Aí, reconectado, então, agora, que é o espírito com Deus. Olha aí. Nosso espírito é ligado a Deus pelo Espírito Santo que agora mora em nós. Então, houve uma restauração total. Se você crer nisso, você vai ser curado de toda doença, toda enfermidade. Sua alma, olha aí, recebeu perdão pelo pecado. Seu espírito foi religado a Deus. Está em comunhão com Deus agora. Você tem livre acesso a Deus, pode conversar com Deus o tempo todo. Então o ser humano foi totalmente restaurado pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E isso é para todos. E esse todos é todos mesmo. A salvação é para todos. Deus encerrou a todos debaixo do pecado? Pois Deus ofereceu a graça a todos, como nós já lemos em Romanos 5, versículo 18. O que está escrito lá? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Agora temos que entender, o homem só pode ser salvo quando ele ouve a pregação do Evangelho, crê nessa pregação, e então ele recebe o Espírito Santo, ele é salvo. Então ele precisa ouvir. Olha lá, Cornélio, um homem maravilhoso, muitas obras, né? Testemunho, queria conhecer a Deus, mas precisava ouvir o Evangelho. E Deus envia o quê? Pedro, né? Para pregar o Evangelho para ele poder ser salvo. Então, tanto o pior homem como o melhor homem, todos têm que ouvir o Evangelho para serem salvos.